Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus por mais uma aula, por mais uma lição que nós estaremos trabalhando sobre o livro do Apocalipse, sobre a escatologia. E sempre é importante a gente estar falando da palavra do Senhor, principalmente no presente, também tratando do futuro, porque nós como cristãos, nós temos uma viva esperança que é Cristo Jesus. Ele subiu ao céu e falou que iria preparar moradas para mim e para você. Então nós estamos trabalhando, estudando sobre um tema que é muito pertinente a cada um de nós, porque nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, naquele que nos amou. Pois bem, então na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre a escatologia. Nós vamos falar hoje sobre trono, nós vamos falar hoje sobre quem está ao redor do trono, as características do trono, quem está sobre o trono e quem está ao redor do trono. E para isso eu quero começar em primeiro lugar fazendo uma oração com você para que Deus ilumine a mim, ilumine a você, professor, você aluno, para que a palavra de Deus venha nos dar sabedoria e conhecimento do Senhor. Pai que está no céu, eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada irmão que aqui está nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Te louvo pela oportunidade de estarmos aqui falando do Senhor para os irmãos e do Senhor. Eu oro a Ti para que o Senhor venha transformar nossas vidas, venha nos alimentar, nos fortalecer, nos dar graça para que possamos estarmos preparados para a Tua volta. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã que está do outro lado, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 6, Apocalipse, o livro do trono. Nossa revista é a revista Betel Dominical, que é o nosso meio principal das nossas aulas aqui no nosso canal. Quero também apresentar a vocês também a nossa base bibliográfica. Claro, a Bíblia em primeiro lugar, depois a revista e em terceiro, esse livro que vai ser a nossa referência bibliográfica para boa parte da nossa aula de hoje, que vai falar sobre Apocalipse, o livro do trono. Prosseguindo a nossa aula, a metodologia que irei utilizar nesta aula será uma metodologia mais de comentário, mais de uma exposição e leitura, para que você, professor, para que você, aluno, possa adquirir conhecimento com esse nosso trabalho. Eu não quero apenas chegar aqui, pegar a revista e comentar com minhas próprias palavras. Eu quero fazer uso da palavra de Deus, fazer uso da nossa revista e também da referência bibliográfica que eu apresentei a vocês do escritor J. Dwight Pentecoste, cujo livro é Manual de Escatologia. O tópico primeiro tem cujo título Trono, né? Mas o que é trono? Então eu estive estudando sobre o dicionário bíblico, estive estudando no comentário bíblico e vamos para a definição do que é trono. Veja só. Para a pequena enciclopédia bíblica, trono é o quê? Assento de cerimônia dos reis, dos imperadores. Significa também o quê? Poder soberano. Esta é a definição da pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyle. E já para o comentário bíblico MacArthur, trono significa o quê? Não como uma peça de mobília, mas como um símbolo de soberania, governo e autoridade. Então, segundo o comentarista bíblico John MacArthur, o trono retratado aí em Apocalipse representa e está relacionado ao quê, professor? Não a uma peça de mobília, mas como símbolo de soberania, governo e autoridade. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, vai falar sobre o trono, vai falar sobre as personagens que estão sobre o trono e quem está sobre o trono. Então, é importante nós falarmos sobre isso aqui, por quê? Porque nós temos que compreender que quem está no alto sublime trono é Deus, é Jesus. Então, depois que Deus dá as revelações para
Jesus, e Jesus passa para João, e João passa para os anjos das 7 igrejas, então agora Deus ele convoca o apóstolo João, vem, sobe aqui, agora vai mostrar o que vai acontecer no final dos tempos. Então, com essa revelação do trono, Deus quer mostrar para João e para mim, para você, o quê? Que Deus está no governo de tudo. Que Deus ele é soberano, que Ele está no alto sublime trono. E o que a gente pode tirar de aplicação com isso? Que a gente tem que temê-lo, que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, que a gente tem que dar atenção sim a essa palavra, como diz em Apocalipse, que bem-aventurado é quem lê e quem ouve e proclama as palavras deste livro. Por quê? Porque lendo essa palavra vai gerar em mim e em você temor e respeito. Porque sem temor, sem respeito, não há sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para ser sábio tem que temer o Senhor. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é por isso que nós estamos aqui, para que possamos conhecer cada vez mais o Senhor e respeitá-lo como lhes é devido. Já o tópico 2º da nossa revista, em volta do trono. O que está em volta do trono? Quem está em volta do trono? Quais são as características? Aí eu quero trazer para mim e para você, nessa nossa aula, informações que J. Dwight Pentecoste irá nos fornecer no seu livro Manual de Escatologia, uma análise detalhada dos eventos futuros, da editora Vida Acadêmica. E nesse capítulo eu quero fazer uma leitura trazendo informações. Então pegue seu bloco de anotações, pegue seu caderno aí, anote, você professor, você aluno, para quando você chegar na manhã de escola bíblica, você está mais inteirado da palavra do Senhor. Pois bem, então no capítulo 4 de Apocalipse vai falar sobre os 24 anciãos. Aí eu quero fazer a leitura desse capítulo de J. Dwight Pentecoste, desse livro Manual de Escatologia, descrevendo quem são esses 24 anciãos. Veja só. Com referência ao termo ancião, Ótima escreve: os anciãos em Israel não eram apenas representantes do povo, mas juízes e, logo, representantes de Deus para julgar o povo. São identificados com Deus no exercício do julgamento. Os 24 anciãos, agora diante de nós, em conexão com o trono de Deus, também estão assentados e identificados com ele no julgamento, prestes a ser executado sobre a terra. No Novo Testamento, o conceito básico de ancião é o de representante do povo, alguém que governa ou julga da parte de Deus sobre o povo. Referência bíblica, professor Zéias: Atos 15, versículo 2, Atos 20, versículo 17. Com relação a esses representantes no livro de Apocalipse, Scott escreve, então, J. Dwight Pentecoste cita Scott, que diz o seguinte, abre aspas, anciãos, como o termo ocorre 12 vezes, as ações e os serviços variados dos quais eles tomam parte demonstram claramente que são os representantes dos santos redimidos e ressurretos. Estão assentados, caem por terra e adoram. Um deles consola o vidente que chora e interpreta os pensamentos do céu. Tem harpas e taças de incenso, cantam que jamais se diz de anjos. São a companhia mais próxima do trono e do cordeiro, sabiamente explicam quanto aos remidos na terra, celebram o triunfo milenar e eterno de Deus e acrescentam seu amém e aleluia ao julgamento da meretriz, a corruptora da terra. As passagens nas quais a palavra é encontrada são as seguintes: Apocalipse 4, versículo 4 e 10, 5 e 5, versículo 6, 8, 11 e 14 do capítulo 5, capítulo 7, versículo 11, versículo 13, capítulo 11, versículo 16 e capítulo 14, versículo 3 e 19, versículo 4 do livro de Apocalipse. Agora, Dwight Pentecoste vai também falar sobre o que significa esses números, esses 24. Veja só.
O número desses anciãos tem seu significado. Scott comenta: mas por que 24? O significado do número deve ser buscado em 1 Crônicas 24, 25. Davi dividiu o sacerdócio em 24 ordens ou turnos, com um turno atuando por vez. Isso também está em Lucas, capítulo 1, versículos 5, 8 e 9, quando vai falar dos pais de João Batista, que estava na sua vez de assumir lá a sua função como sacerdote durante aquele turno. Os respectivos anciãos ou chefes desses turnos representariam todo o sacerdócio levítico. Haveria, assim, 24 sacerdotes e um sumo sacerdote. Seu serviço variado correspondia ao dos anciãos no céu, pois o templo, não menos que o tabernáculo em sua estrutura, seus objetos, seus serviços foram projetados de acordo com o que Moisés vira no céu. O povo de Deus é descrito como sacerdócio santo, 1 Pedro 2 e 5, e real, versículo 9. E eles são vistos aqui em ambas caracterizações. Logo parece ser representantes de todo sacerdócio celestial, associado a Cristo, o grande e sumo sacerdote, no desenrolar da consumação dos séculos. E sobre a identidade desses 24 anciãos, professor? Aí, Dwight Pentecoste irá nos trazer essas informações importantíssimas. Preste atenção. As interpretações dividem-se em 3 classes com relação à identidade dos anciãos. Aí, Dwight Pentecoste ele vai fazer uma crítica a Wise, que afirma que esses 24 anciãos são anjos. Aí, Dwight Pentecoste vai comentar o seguinte: Scott, Dwight Pentecoste citando Scott, demonstra que esses anciãos não podem ser anjos. Ele escreve, 2 pontos. Os anciãos são um grupo distinto dos seres viventes e dos anjos. No capítulo 5, a ação dos anciãos é diferenciada da dos anjos, o que impossibilita vê-los como do mesmo grupo. O versículo 11 diferencia pelo título os 3 grupos. Os anciãos cantam, versículo 9. Os anjos proclamam, versículo 12. Os anjos não são numerados, Hebreus 12, 22. Os anjos não são numerados, isso está em Hebreus 12, 22. Os anciãos são. O número representativo, 24, ocorre 6 vezes. Não se diz que os anjos são coroados. Os anciãos são. O coral de louvor celeste, tanto a harpa quanto o cântico, parece ser a função específica dos anciãos. Sabedoria celestial, sobretudo em temas e assuntos ligados à redenção, é dada aos anciãos, não aos anjos. Com o termo anciãos entendemos, então, o grupo inumerável dos santos redimidos, ressurretos e transformados, levados para encontrar com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Sua coroa e seus tronos demonstram dignidade real, a harpa e o cântico, a alegria em adorar, suas vestes e taças, caráter e ação sacerdotal. A segunda interpretação de quem são esses 24 anciãos, a parte B vai dizer assim: santos do Antigo e do Novo Testamentos. A segunda teoria é que esses anciãos representam santos do Antigo e do Novo Testamentos. Ironside resume essa teoria quando escreve: os anciãos no céu representam todo o sacerdócio celestial, isto é, todos os remidos que morreram no passado ou que estiveram vivos na volta do Senhor. A igreja no presente século, igualmente, os santos do Antigo Testamento estão incluídos. Todos são sacerdotes, todos adoram. Havia 12 patriarcas em Israel e 12 discípulos introduzirem a nova dispensação. Os 2 juntos fariam os 24 anciãos. Esta é a segunda interpretação de quem são esses 24. Essa segunda interpretação aí une Israel e a igreja numa só companhia, sem distinção na época do arrebatamento. A terceira linha interpretativa de quem são esses 24 anciãos diz o seguinte: são santos deste século. Parte C, são santos deste século. A terceira é que os 24 anciãos representam os santos desta era, a igreja, ressuscitados e transportados para os céus. Há várias considerações importantes que apoiam essa teoria. Há várias considerações. Agora eu vou apresentar a vocês essas considerações. Vejamos bem.
primeira. O número 24, que representa todo o sacerdócio, que está em 1 Crônicas 24, do versículo 1 ao 4 e também versículo 19, como Davi o dividiu com propósito de representação, faz supor que se trata da igreja. Embora Israel tenha sido chamado para a função sacerdotal, que está em Êxodo 19, 6, jamais chegou à sua função principal por causa do pecado. Para os santos da tribulação, é feita a promessa de que ministrarão como sacerdotes no milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Então, a rejeição de Israel a Jesus Cristo como o Messias, como Cristo, denota que esses 24 são a igreja. A segunda consideração que quer provar que esses 24 anciãos diz respeito aos santos desta era, diz assim: sua posição leva a crer que representam a igreja. Em Apocalipse 4, os anciãos estão sentados em tronos, cercando o trono de Deus, intimamente associados àquele que está assentado no seu trono. A igreja teve por promessa receber a mesma posição. Apocalipse 3, versículo 21 e Mateus 19, versículo 28. A terceira consideração. Suas vestes brancas mostram que representam a igreja. Fica evidente em Isaías 61, versículo 10, que as vestes brancas representam a pureza que foi atribuída ao crente. Foi prometido aos de Sardes, Apocalipse 3, 4 e 5, que se vestiram de branco. Quarta consideração. Suas coroas levam a considerar que representam a igreja. Esses 24 não estão usando coroas de monarca, diadema, mas coroas de vitória, estéfanos, conquistadas num conflito. Quinta consideração. Sua adoração faz crer que representam a igreja. A adoração é dada a Deus pelos anciãos por seus atos de criação. Apocalipse 4 e 11. Redenção, Apocalipse 5 e 9. Julgamento, Apocalipse 19 e 2. E reinado, Apocalipse 11 e 7. Em penúltimo lugar, a penúltima consideração, seu conhecimento íntimo do plano de Deus dá indícios de que os anciãos representam a igreja. Em passagens como Apocalipse 5, versículo 5, 7, capítulo 7, versículo 13 e 14, vemos que Deus compartilhou com eles a respeito do seu plano à medida que ele se desenrolava. Tal intimidade é o cumprimento completo do que foi prometido por Nosso Senhor aos discípulos em João, capítulo 15, versículo 15. E por fim, a última consideração, a associação com Cristo no ministério sacerdotal leva a crer que representam a igreja. Em Apocalipse 5, versículo 8, são vistos, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A respeito desse mistério, Scott escreve: os anciãos não agem como mediadores nem como intercessores, não apresentam súplicas a Deus, nem aumentam o valor dessas súplicas por sua mediação. Os anciãos no céu são os irmãos dos santos sofredores na terra. Estranho, então, que não estivessem interessados nos sofrimentos e nos conflitos dos quais participaram aqui no passado. Mas sua atitude, embora de profunda empatia, é passiva. O anjo sacerdote que acrescenta incenso às orações dos santos não é um ser criado. Cristo e somente Ele é aceitável para fazer isso. E o tópico terceiro vai falar sobre no trono. Quem está no trono? Quem está no trono é como jaspe e sardônica, ou sardônio, né? Isso está em Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Jaspe, o que é jaspe? Jaspe, como você pode observar aí na sua imagem, e o significado, o conceito de jaspe se refere a um diamante muitíssimo claro, uma joia perfeita, com a luz reluzente da glória de Deus irradiando ela. Essa é a definição do jaspe, segundo o comentário bíblico MacArthur. E também, segundo a pequena enciclopédia bíblica Orlando Boyer, o que é jaspe? A última em ordem das 12 joias que brilhavam no peitoral do sumo sacerdote.
e a primeira das 12 formando os alicerces da Nova Jerusalém. Então, o que a gente pode observar é que essa é mais uma das características de que Jesus é o sumo sacerdote, né? Então, quem está no trono? O sumo sacerdote. Quem é? Jesus, que enviou o seu Espírito Santo para interceder por nós, para nos confrontar, para que pudéssemos estar aqui falando dele, falando do Apocalipse e falando de Jesus, para que o Espírito Santo possa convencer do pecado e do juízo. E sardônica, o que é a sardônica? Uma pedra de rubi, ardente e brilhante, que recebeu o nome em homenagem à cidade perto da qual foi encontrada. MacArthur definindo o que é a sardônica. A pequena enciclopédia bíblica vai também trazer outra definição. De cor escura, alaranjada, como você pode observar na imagem, o quinto dos 12 fundamentos da muralha da Nova Jerusalém. Portanto, meus irmãos, nesse vídeo de hoje, nós podemos compreender nessa aula de hoje, meus irmãos, quem está no trono e quem está ao redor do trono. E nós podemos compreender que Jesus é o sumo sacerdote e que os 24 anciãos representam, né, os eleitos de Deus. E que nós possamos, com esta aula de hoje, cada dia mais ter reverência, temor pelo Senhor e não apenas estudar isso aqui como uma história ou como um futuro só, ou uma ficção. Não, que isso venha gerar em mim, venha gerar temor. Eu espero que eu possa ter trazido algum aprendizado, algum conhecimento. Que Deus abençoe você com sabedoria, com conhecimento, com habilidade, como estudioso da palavra, que venhamos colocar em prática a sua palavra, que venhamos falar de Deus, que venhamos falar sim do arrebatamento, que venhamos falar sim de salvação, venhamos sim falar de pecado, para que nós possamos estarmos subindo com Cristo na glória e vivermos com Ele para sempre. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, uma ótima semana e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.